Pod Pro, a voz de quem ensina. Bem-vindo, esse é o Pod Pro, esse é o programa A Voz de Quem Ensina. A gente é uma produção da subsede da PUESP de Rio Claro, em parceria com a TV Cidade Livre de Rio Claro também. Hoje estamos aqui com Roberto Guido, que é secretário de Finanças da PUESP e nos dá a honra da presença. Seja bem-vindo, Guido. Obrigado. Cumprimentar você, William. Cumprimentar os professores e professoras da subsede de Rio Claro. Parabenizar pela iniciativa desse meio de comunicação, né? E cumprimentar também os companheiros, né, do Sinergia, os companheiros da CUT daqui, o Marcelo, em especial, que coordena essa TV, essa experiência, né, de democratização das comunicações no Brasil, que é uma outra pauta, uma bandeira de luta de todos nós que pensamos um Brasil melhor. A democratização dos meios de comunicação, né? Muito legal, muito bom. Ô Guido, primeiro, mais uma vez, agradecer a sua presença, é muito importante para a gente nesse projeto da subsede. E a gente vai procurar, nesses próximos programas, trazer outras pessoas aqui para poder a gente falar da nossa pauta da educação, ter um lugar para poder discutir, para poder pensar uma educação melhor para o Estado de São Paulo em especial. Ô Guido, eu gostaria que você dissesse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história, de onde você veio, de onde é a origem da sua família, contasse um pouquinho desse surgimento desse ser humano. Bom, de uma perspectiva histórica, minha família faz parte, meu pai, minha mãe, daquela geração que participou ativamente do processo de urbanização do Brasil, né? Na década de 40, 50, são daqueles que migram do campo para a cidade e que transformam, inclusive, né, o peso da distribuição, né? Até então você tinha uma maioria da população brasileira vivendo no campo, né? E o processo de urbanização tardio que a gente vivenciou no Brasil, tardio se comparado aos países desenvolvidos e tudo mais, resultou numa forte migração. Então, meus pais fazem parte desse contexto, né? Eles são do sul de Minas, depois migram para trabalhar na panha do café com seus familiares no Paraná, e depois do Paraná eles migram para São Paulo. E aí meu pai começou a trabalhar, né, como faxineiro de prédio, depois ascensorista, zelador, né? E aí, por conta dessa função, eu acabei nascendo no Bexiga, na Bela Vista, né? Então, eu sou um paulistano ortodoxo, né? Então, sou lá do bairro da Bela Vista e a minha infância foi ali na região do centro. Isso me permitiu, logo de cara, ter contato com a escola pública de muita qualidade. Eu estudei no Caetano de Campos, onde hoje é a Secretaria da Educação, né? Então, era uma escola tanto é que teve um período da minha pré-adolescência que eu saí, fui morar em Minas um tempo, e quando eu falei lá que estava vindo do Caetano de Campos, né, os professores ficaram lá, né, parecia que tinham visto um extraterrestre, porque o Caetano de Campos era uma referência nacional. A gente está falando de mais ou menos que época? 71, 72, 73, 74, 75, eu estudei de lá até 75, eu estudei no Caetano, de 70 a 75. E eu ensino o que hoje seria o ensino fundamental, né? Depois eu voltei a estudar no Caetano, quando eu voltei de Minas, mas aí para fazer o ensino médio, o Caetano já não estava mais lá na Praça da República, já tinha se dividido, e hoje você tem 2 Caetano de Campos derivados dessa mudança. Um na Consolação, na Praça Roosevelt, e outro na Aclimação. E aí eu terminei lá o ensino médio no Caetano, e foi uma escola que me possibilitou ter uma percepção muito crítica da realidade, né? E, por outro lado, também me possibilitou dar um valor que é preciso dar para a escola pública. Tanto é que depois que eu terminei o ensino médio no Caetano de Campos, já da Aclimação,
eu falei assim, bom, eu não tenho nem condição de pagar uma universidade particular, né? Então, até demorei uns 2, 3 anos tentando, Depois batendo que na terminou o ensino trave. médio. E aí acabei entrando na FEFERET, Na da USP. USP, né? E aí me tornei geógrafo. Depois eu fiz o bacharelado na USP. Depois eu fiz licenciatura na FE. Tive a oportunidade de ter professores como Aziz Absaber, Milton Santos. Eu sou Milton um privilegiado. Certeza. Né? Tive professores como a Nádia Pontiusca na educação, que é irmã do Aziz, né? Todos lá de São Luís do Paraitinga, né? Região do Vale do Paraíba. Bom, vários outros professores, né? Antônio Carlos Roberto Moraes, Armei Manigaumian, na parte de economia. Então, eu sempre estudei, na minha história, né, minha trajetória é de uma família de trabalhadores da classe operária, né? Não é bem classe operária, mas trabalhadores, porque ele trabalha no setor de serviço, mas é uma origem de trabalhadores do campo, né? E que resultou, por um acaso, de ter o privilégio de estudar em alguns espaços públicos. Naquela época, você ainda tinha esse problema. A escola ela foi se massificando, foi perdendo qualidade por conta que os investimentos não acompanharam o processo de expansão da escola pública no Brasil, na década de 70 e 80, durante a ditadura militar. Você teve uma pauperização já logo de início nesse processo de expansão. E você pode ter certeza, escolas, por exemplo, que deve ter aqui em Rio Claro, como tem várias no interior, que tem uma arquitetura meio colonial mesmo, certo? Elas têm tudo como boa parte, como referência, o próprio prédio do Caetano de Campos. Entendi. Aquele prédio do Caetano de Campos, onde hoje está a SEDUC, foi construído por Ramos de Azevedo. O escritório do Ramos de Azevedo. O Ramos de Azevedo, na verdade, acho que não desenhava nada. Ele tinha um escritório chamado Ramos de Azevedo, que hoje que foi responsável pela construção do Mercado Municipal, do Teatro Municipal de São Paulo e do próprio Caetano de Campos. Que legal. E essa arquitetura, digamos, da primeira década do século XX. Né? Primeira metade do século XX. Então, você tem esses espaços, né, que eu acho que são... Por que eu estou falando dessa arquitetura? É porque lá na frente eu vou voltar a falar sobre o problema da concepção de escola que vem. Agora, com essas novas formas de prédios e grades e maneiras de ver a educação que, infelizmente, a gente assiste. Mas eram prédios, né, que continuam sendo, apesar de serem antigos, prédios que são uma referência, né, para os modelos de educação. Já aproveitando, o Guido, queria falar um pouquinho assim, já que você falou um pouco da sua formação superior, do seu curso de geografia. Escola pública sempre. Escola pública sempre. Queria saber aí quando você se descobriu professor, quando você se olhou e disse, agora eu sou professor. Eu não sei se a gente se descobre como professor. A gente descobre que a gente tem algumas, né, características, né? Eu, por exemplo, eu antes de me formar em geografia e tal, eu trabalhava em banco. E, inclusive, uma carreira acelerada lá, poderia chegar a uns cargos de linha, assim, né, com uma certa facilidade. Estava sempre sendo convidado para trabalhar de um banco para outro. Legal. Bancos de investimento. Possibilidade, então, de ascensão na carreira. Mas nunca gostei disso, porque o meu negócio era lidar com gente. E esse negócio eu queria uma atividade profissional que me permitisse esse contato com as pessoas, né? Essa coisa de você trabalhar. Poderia ser outra coisa, não precisa necessariamente ser professor. Na educação. Mas era uma ideia de ter contato com gente. Depois, inclusive, quando eu me tornei professor, eu ouvi de uma professora, numa HTPC na época, né?
ela resumiu bem uma coisa que é sentimento que a gente tem. Né? Para ser um bom professor, você tem que gostar de gente. Estava explicado. O poder de síntese dela me deixou, sabe, emocionado. Né? Sempre lembro dela, dessa professora. Para ser professor, para começar, você tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, não vai para lá que não vai dar certo. Não é seu lugar. Mas então, eu acho que aí uma primeira característica minha, né? Então, teve uma hora que eu fiz geografia, eu sempre gostei de entender, né? Que o professor também tem um pouco disso, da curiosidade. Né? E aí, conta pra gente, qual foi sua primeira escola como professor? O próprio Caetano. O próprio Caetano. Mas aí já da aclimação, né? Entendi. Mas eu era estudante. Estudante foi em 89, aí eu comecei como, na época chamava P2, o estudante que dava aula de geografia, que dava aula, eu dava aula de geografia. Estourou uma das greves longas, né, chamadas pela PUESP. Eu entrei, dei aula 2 meses, e quando chegou o final do ano não tinha dado aula, porque ainda tinha greve, foi uma greve longa. E eu conciliava com o trabalho ainda no banco, porque eu ainda era estudante de geografia, não vivia totalmente do ofício. E aí eu acabei largando aquela experiência. Foi a minha primeira experiência de aula. Depois, quando eu fiz a licenciatura na Faculdade de Educação da USP, aí eu me desliguei da carreira de banco e entrei para o magistério. E aí, logo no ano de 93, por conta das condições, das grandes lutas que tivemos que travar na década de 90, 80, 90, para consolidar um estatuto do magistério, a Lei 444, que hoje está sob forte ataque, aquela luta que foi feita naquele período, né, era assim, uma constante. Então, quando eu entrei em 93, já logo de cara, 80 e poucos dias de greve, Caramba. Dos quais 9 dias ocupando a Assembleia Legislativa, né? Eu era um professor iniciante nessa época, representante de escola, né? Mas é um dos momentos importantes da luta pela educação pública paulista. Eu tive a oportunidade de participar. Eu costumo brincar também que os professores do Estado de São Paulo são responsáveis pelas mudanças arquitetônicas que tem na Assembleia Legislativa, né? Aquela grade que tem no entorno da Assembleia, né, foi fruto dessa greve de 93. Da ação de tentar de ocupar o espaço da Assembleia. A de 2000, acho que foi 2000. A greve de 2000 foi responsável para ganhar a Assembleia ganhar um novo visual, né? um painel de vidro assim, que separa o público dos parlamentares. Entendi. Também conquista nossa. Conquista da nossa luta. Da luta. Mas, assim, né, são lutas históricas. Então, eu já entrei ingressando, né, meio que... Na guerra, na luta, pega no a bicicleta chão, na e sai rua. pedalando, né? Assim, então, essa coisa do gostar de gente, de ser curioso e gostar de entender as coisas, de passar as coisas, sempre foi uma característica minha. Isso me fez tornar-me professor. Agora, as condições em que o trabalho se dá concretamente, né, as condições de salário, tudo isso, né, transforma a gente naquele professor que eu acho que, infelizmente, temos que ser. É um professor que está o tempo todo lutando, né, pelo reconhecimento, de fato, da educação pública. Crítico, buscando melhores condições, cobrando o poder público de fazer aquilo que lhe cabe. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, faz parte do nosso ofício, do nosso métier. Ô Guido, então, assim, já continuando ainda no assunto da questão da militância na PUESP, me conta um pouco, como é que você vê esse momento de ingresso, né, tentando fazer uma análise, uma comparação com o que você viu de grandes conquistas que a gente teve de lá para cá? O que você entende que é a nossa carreira, que o nosso trabalho, o que a gente conseguiu de lá para cá que você considera mais importante? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter isso
sempre presente, os professores, as professoras, que se hoje nós temos um piso nacional, né, ele é fundamentalmente uma luta travada desde a Constituinte, desde 88, pelos professores do Estado de São Paulo, do Brasil, pelo estabelecimento de uma carreira nacional, porque o entendimento real é que é preciso valorizar os professores. Só que, né, a gente tem muito exercício de retórica, principalmente por parte dos gestores, mas na prática isso não se traduz em fatos, né? Nós temos, por exemplo, vários meios de comunicação falando é preciso valorizar o professor e tal, mas não, só sabem criticar os professores quando estão lutando para ser valorizados, porque atrapalharam o trânsito. Então, a valorização da educação para boa parte dessa sociedade brasileira, uma sociedade escravocrata, uma sociedade ainda com uma estratificação social muito acentuada, né, valorizar o professor é apenas um exercício de retórica. Então, por isso, essas lutas, elas traduzirem algumas coisas. Uma delas, acho que a principal, foi o estabelecimento na Constituinte de 88 de um piso nacional e que teve, nós temos orgulho de falar isso, os professores do Estado de São Paulo, teve como signatário da proposta o professor Gumercindo Milhomem, que foi um dos presidentes da POS, dos primeiros presidentes da POS após a POS se tornar um sindicato de movimento e de classe, assim como outros sindicatos também, na década de 80, no final da década de 80. Abertura, né? Na abertura da democracia brasileira. O Gumercindo Milhomem foi eleito deputado federal e atuou constituinte e atuou muito fortemente para o estabelecimento de um piso, né? A nossa companheira, a professora Bebel, sempre faz questão de lembrar, né, dessa trajetória. Por óbvio que o estabelecimento de um piso não garante por si só, é uma ferramenta fundamental na luta pela valorização, porque aí depois você tem que fazer com que esse piso seja regulamentado, que esse piso seja reconhecido, que ele seja pago, né? E essa luta vem se traduzindo, né, em outros desdobramentos. Acho que uma outra grande e importante conquista dos professores nesses anos todos foi o Fundeb, né? Nós criticamos o Fundef no governo Fernando Henrique Cardoso, porquanto ele tratasse de um fundo voltado apenas para o ensino fundamental. Nós sempre lutamos pela universalização da educação básica no país, e a educação básica entendida como sendo desde a creche até o ensino médio, né? Então, a ampliação no governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula, do Fundef para o Fundeb, foi uma importante conquista da luta dos professores, que é óbvio, num governo em que é mais simpático às lutas sociais, que é mais simpático aos investimentos em educação, você consegue avançar mais. Então, nós conseguimos o estabelecimento do Fundeb, que hoje garante o financiamento da educação básica no país. Por óbvio que existem forças políticas atualmente com um intenso interesse de primeiro desvincular, né, essa questão de salário e piso da Constituinte. Se eles pudessem, eles tiram isso mesmo, né? E também desvincular os recursos que foram também constitucionalmente, depois através de PEC, foram destinados para a educação. Desvincular. Porque nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, né, de tentativa de arrebentar com a Constituição de 88 e tudo que são conquistas sociais. Mas o investimento na educação, o Fundeb, o piso nacional, né, acho que são as referências da luta principal nesse período, né? Por óbvio que aí há as outras lutas que são travadas no cotidiano dos anos letivos, que tem a ver com ataques a direitos mais elementares, como, por exemplo, a precarização na contratação de profissionais, né, os chamados, agora atualmente chamado categoria O. Nós temos que enfrentar as condições reais de escolas que, como eu disse no início da nossa conversa, muitas delas parecem mais presídios do que edifícios escolares. Então, lutar para não ter que entrar, como foi
na pandemia, uma luta importante, foi uma vitória importante da PUESP conseguir que os professores não tivessem que ir para a escola submetidos à pandemia que graçava em 2020. Né? Foi uma luta histórica da PUESP. Então, tem aquelas lutas todas. Né? Agora, com a forte atuação da professora Bebel na Assembleia Legislativa, tivemos o fim do desconto dos professores e professoras aposentados. Confisco da aposentadoria. Confisco da aposentadoria, como ficou conhecido. Então, no cotidiano, você vai obtendo conquista, né? Algumas você ganha, outras você não. Né? Agora, por exemplo, a nossa greve fez com que o governo tivesse que se movimentar e apresentar uma proposta. Não é? Foi. Apresentou 5%. Judicializou antes da gente entrar em greve. Já judicializou, né? Mas conseguimos abrir uma mesa de negociação para discutir a carreira, para discutir a atribuição de aula. A climatização das salas. A climatização das salas. Então, eu acho assim, existem as lutas mais gerais, que são instrumentos sem elas você não consegue desenvolver nenhuma outra. Certo? Muitos companheiros que eram críticos ao Fundeb hoje reconhecem a importância que é o Fundeb, porque o Fundeb, né, pelo menos garante que as verbas estão lá. Agora você tem que disputar para que elas sejam utilizadas de forma adequada. O piso está lá, ele precisa ser regulamentado, a gente tem instrumento para obrigar o gestor a cumprir, seja na prefeitura, seja no Estado, né, em que instância for. Então, né, eu acho que são anos de luta, e é essa que é a marca da PUESP, a marca dos professores do Estado de São Paulo. Né? A luta é permanente, porque os problemas são permanentes. Às vezes os colegas falam assim, pô, Guido, você está falando as mesmas coisas de alguns anos atrás, é porque os problemas são os mesmos. São os mesmos. Né? É isso. Só se incorporam novos problemas. Novos problemas, mas algumas coisas a gente, olhando assim, você identifica que importantes conquistas foram obtidas. Sim. Legal. E pensando um pouco agora no movimento sindical, de uma forma geral, Guido, queria que você falasse um pouquinho da sua opinião, da sua visão sobre qual a importância do movimento sindical hoje. Quais são as grandes lutas que o movimento sindical precisa estar atento e que a gente percebe um enfraquecimento do movimento sindical nos últimos anos, a gente está na luta para a manutenção da força, para continuar a mobilização. Então, eu queria um pouco da sua opinião aí. O que o movimento sindical precisa fazer para se manter de pé, para se manter na luta? Eu acho que, primeiro, você precisa ter uma compreensão, né, do que está acontecendo, quais são as mudanças que estão acontecendo no seio da classe trabalhadora. Né? O que está mudando, o que permanece e o que muda. Né? Essa compreensão é essencial. Por exemplo, eu vejo muito um debate hoje sobre a questão do chamado precarizado, né? Um trabalhador precarizado, que não tem como, porque não tem, às vezes, uma base territorial, nem ele, nem quem o contrata. E, então, isso acaba inviabilizando uma organização unionista, né? Uma união sindical ou coisa parecida. Eu acho que primeiro precisa entender que a luta política entre trabalho e capital, ela permanece. O que muda? Não é? Porque essa é uma interpretação que a gente tem que ter da vida, né? Da dialética. O que permanece, o que muda? A exploração continua e a luta pela hora do trabalho, que é aquilo que produz valor, permanece. Então, por exemplo, a luta que nós tínhamos histórica, que permanece, de redução da jornada de trabalho, né, ela permanece. Mas nós temos que incorporar outros tipos de lutas que estão ocorrendo na disputa pela hora trabalho. Como, por exemplo, o tal do empreendedor, do Uber, o motorista de Uber, certo? O que ele quer de fato? Ele quer liberdade do quê? Né? Liberdade de ser explorado? Não, ele quer liberdade do horário dele. A liberdade do horário. De poder escolher os momentos de trabalho. Em que ele pode trabalhar, em que ele pode fazer outra coisa. A quantidade de tempo que ele vai trabalhar. A disputa é por tempo. Agora, ele, para conseguir isso, ele fala assim, bom, mas para eu conseguir essa liberdade do tempo, eu não posso entrar numa CLT. Sim.
todo mas a concurso luta público, né? a luta ela tem essa mesma dimensão, Característica. certo? A mesma coisa, porque você tem, por conta das inovações de ordem tecnológica, você sempre tem uma mudança brutal e geralmente, né, nós trabalhadores nos encrencamos. Foi assim na primeira, foi assim na segunda, está sendo assim na terceira, ou alguns chamam de quarta revolução tecnológica industrial. Não é diferente. Agora, concretamente, o que está acontecendo? Né? Aquela classe operária que nós tínhamos, ela se pulverizou. Os metalúrgicos não vão fazer mais grandes assembleias como faziam na década de 80. Os bancários, muito menos. O banco está na palma da tua mão, né? Os químicos, eu estava conversando com os companheiros, a Avon, uma grande indústria de produtos de beleza e tal, empregava mais de 40 mil pessoas na Interlagos. Aí, quando foi uns 2 anos atrás, eu perguntei para ele, agora tem 4 mil. Aí, quando foi esses dias, eu perguntei para ele, e aí, como é que está lá? Ele falou assim, vai fechar. Caramba. Então, essa é a realidade dessa classe operária. Para onde foram esses trabalhadores? Foram para o setor do consumo, né? O setor da circulação, o setor da economia política. Né? Eles saíram da produção e foram para a circulação. Os economistas mais liberais ou tecnocratas falam que saíram do setor secundário e foram para o terciário. Eu prefiro utilizar os conceitos, né, que vêm da economia política. Eles saem do setor de produção e vão para a circulação. E aí o debate é outro. O debate é 6 por 1. A discussão é a quantidade de hora trabalhada. Mas, quer dizer, de novo a luta. É a luta pela questão da hora de trabalho, só que agora ela está presente num outro formato, que é o fim da escala 6 por 1. Inclusive, uma importante iniciativa que os sindicatos da CUT agora, e nós vamos discutir isso também, né, alguns sindicalistas que se organizam no Partido dos Trabalhadores, nós vamos discutir a implementação do plebiscito sobre essas questões, e envolve também a questão tributária brasileira, o plebiscito, que a gente pode até falar daqui a pouco. Mas eu entendo que, primeiro, os sindicatos têm que fazer uma reflexão a respeito dessa questão, né? E, de fato, tem razão. Se você chega para esse camarada que quer flexibilidade do horário, chama ele de flexibilizado, e o cara de direita chega lá e chama ele de empreendedor, eu acho que você perdeu o jogo, entendeu? Você perdeu um voto, perdeu um sindicalizado, perdeu... Guerreiro, né, para lutar também ao lado das massas. Então, eu acho que tem um problema de diálogo que a gente tem que amadurecer nos sindicatos, né? E ver como é que a gente se adapta. A primeira coisa que tem que entender também é que a gente tem que pegar toda essa massa e tentar organizar. Por isso que eu acho importante, a POSP foi o leão da CNTE, está argumentando que o sindicato de professores que tem nas suas fileiras associados os professores temporários é a POSP. É uma luta constante para a gente trazer o categoria O e mostrar que é importante então você tem, luta. Claro, porque é uma realidade. Nós estamos ombro a ombro nas escolas, por que não vamos estar ombro a ombro na luta? Né? Na luta. Então, eu acho que essa é uma questão histórica para nós também. As pessoas acham com uma certa naturalidade aqui em São Paulo que nós organizamos também os temporários, mas isso não é uma realidade em outros lugares. Percebe? Então, essas coisas a gente precisa... Mas eu acho que é nosso dever, nossa tarefa, é uma forma de enfrentar essa organização da classe trabalhadora, no caso da educação, né, que a gente vê. Mas há muito que se refletir. O João Felício, inclusive, antes de falecer, uma referência, foi inclusive um dirigente internacional do sindicalismo mundial, né, da qual nós temos muito orgulho, porque ele saiu da POSP. Uhum. Ele já alertava que o problema dos baixos índices de sindicalização no mundo, né?
Então, eu acho que nós temos muito que trabalhar e refletir e trabalhar, melhor dizendo, principalmente no que diz respeito à linguagem na forma e no conteúdo. Como é que a gente dialoga com esses novos professores, esses novos trabalhadores e trabalhadoras, né? São desafios que estão no movimento A sindical. gente busca sanar, ajudar e aproximar desses professores, né? Sim. Porque lutar, a gente já está lutando Sim. pelos direitos, né? Já conseguimos algumas conquistas aí para o professor categoria O. Guido, você falou um pouco de tecnologia. Eu queria saber um pouco da sua opinião. A gente no estado de São Paulo, na nossa realidade em sala de aula, a gente tem recebido uma série de aplicativos que têm o objetivo de ajudar no nosso dia a dia. E isso tem aparecido num volume bastante considerável e a gente não foi ninguém conversou com a gente, ninguém perguntou o que a gente achava a respeito. Queria saber a sua opinião sobre esse exagero do uso de aplicativo no estado de São Paulo. Como é que você vê isso tudo? Então, primeiro, eu queria dizer o seguinte: esse é um debate que os professores e professores do estado de São Paulo devem fazer, já temos feito, mas ele deve ser ampliado, né? Amplificado. Nós temos feito no âmbito do sindicato, já vira e mexe, nós estamos fazendo essa discussão que é sobre o impacto das novas tecnologias no nosso ofício, né? Já em encontros de professores, né, como nós tivemos da Internacional na Latinoamérica, os países latino-americanos, educação, sindicatos, a própria CNTE também, e nós da PUESP discutindo esses impactos. Por quê? Porque se essa tecnologia, inteligência artificial, plataformização, toda a digitalização, digamos, da informação, né, ela vai ter impacto, por óbvio, já está tendo na educação, e teve, como eu falei, nos bancários, teve nos químicos, teve nos metálicos, por que é que não vai ter na educação? Vai ter, né? O que nós precisamos debater é como é que nós vamos enfrentar isso, porque não se trata de negar, como fizeram lá no início do século XX, sai quebrando as máquinas, não sai quebrando celular e laptop na cabeça das pessoas. Mas eu acho que a gente tem que lutar pela socialização, né, dessa tecnologia, pelos benefícios que o avanço dessa tecnologia dá, inclusive do ponto de vista da luta central, que é a luta pelo tempo, pela hora do trabalho. A luta central é essa. Voltamos à questão. Voltamos à questão. Aí, então, tá bom, você tem... Se eu tiver que utilizar essa plataforma aí, vai aumentar, digamos, o meu tempo de trabalho ou vai diminuir? Mas eu tenho que fazer uma ATPC, uma reunião de HTPC aí, mas aí eu também tenho que estar na prefeitura, porque eu tenho um cargo na prefeitura, está batendo, não estou conseguindo acumular. Na escola privada acumular. Bom, se eu puder fazer a reunião virtualmente, vai me ajudar a eu solucionar esse problema ou vai piorar? Não é? Então, o uso de tecnologia, né, é por óbvio que há uma visão, né, dos setores, muitos que estão no setor público, já no setor privado, isso é meio que lei. Certo? Eu vou usar estabelecido. Vou usar a tecnologia para aumentar a exploração. Sim. A nossa luta é como é que a gente vai usar a tecnologia para diminuir a exploração. Exatamente. Né? E sem impactar o emprego. Então, o olhar que se tem que ter. O olhar que você tem que ter de organização política dos trabalhadores e trabalhadoras, e no nosso caso não são menos. Você aí acrescenta um tempero, que é o problema de não consultar, não é? Essa é uma prática da educação paulista, né, da autocracia, que tem sido... Porque para você implantar determinados protocolos, para você implantar determinados procedimentos que são, digamos, anti-educacionais, na educação, só se for na base do chicote. Então, é isso que está acontecendo. Você tem um assédio muito grande
problemas que acabam resultando em complicações de saúde, muitas vezes, para os professores e professoras. Há uma ideia de que é preciso associar o desempenho à produtividade, mas ninguém sabe exatamente o que é essa produtividade. Fica esse vai e vem, inventa uma avaliação 360 que avaliação também é outro ponto. Outro ponto, porque é o seguinte, não dá para eu, professor, negar a avaliação. A avaliação é um instrumento meu de trabalho. O metalúrgico tem o torno, certo? Né? Deve ser um torno eletrônico, digital, todo agora, né? Naquela coisa lá, mas tem o seu torno. O médico tem o seu estetoscópio, sei lá, cada um tem o seu instrumento. O pedreiro tem a sua colher, e nós temos uma avaliação. A avaliação é um instrumento de trabalho. Então, não está de negar. Agora, todo instrumento, você tem que saber como você vai usar, para que você vai usar. Calibrar. Calibrar e qual é a finalidade. Também tem isso. Certo? Você tem que calibrar, porque a depender do jeito que você faz uma prova, você tem um resultado, tem outro. O que você quer? Você quer diagnosticar o problema que essa criança tem, que esse adolescente tem, ou você quer medir? Diagnosticar a aprendizagem. Você quer medir o quê? Né? A avaliação da forma como está concebida, diz muito bem um professor, José Pacheco, que é um dos signatários, ideários aí da Escola da Ponte de Portugal, que eu já tive a oportunidade de trazer, inclusive, na minha subsede lá na Vila Maranhão, já foi 2 vezes dar palestra lá. Né? E ele tem essa fala muito contundente. A avaliação mede, prova, né? Mede o quê? Então, a avaliação, você tem vários tipos. Tem avaliação diagnóstica, você tem avaliação operatória, você tem avaliação de resultado. Eventualmente você pode até se utilizar desse instrumento. Agora, você vai fazer o quê com ela? Você vai classificar? Não, eu posso classificar, avaliar, eu acabo não avaliando. Se eu classifico o primeiro, o segundo, terceiro. Então, não se trata de negar a avaliação. De maneira alguma, nós professores. Agora, nós não vamos admitir a avaliação para ser excluído. Como se fosse escala produtiva. Nós não utilizamos a avaliação para excluir. Nem os nossos alunos, nós defendemos que a avaliação tenha outro perfil, que não é para ficar, né? Aquela coisa de prova, reprova e tal. Quando você me perguntou da minha origem aí, eu no primeiro ano primário, eu fiz ali no Colégio hoje é o Colégio São Paulo, ali na Consolação. Aí eu fiz parte da estatística, eu já fui reprovado logo de cara. Meu pai ficou bravo, aí me botou no Caetano de Campos, eu comecei de novo. Primeiro, segundo, em 1970. Fiz parte da estatística, porque durante muitos anos. Primeiro ano, 5ª série. O 8º ano? O 8º ano. Tinha aqueles filtros. Certo? Então, não é possível a gente conceber uma educação desse tipo. Mas aí, se eu não quero para os outros, por que eu vou aceitar para mim? Exatamente. Né? Então, esse problema das plataformas, o problema dessas avaliações que o governo do Estado tem feito, né? Eles passam a largo, muito longe do que é educação. E soma-se isso à autocracia. O conceito de gestão democrática, de ouvir, de fazer o contrato, porque educação é, antes de mais nada, contratos que você faz. Você pactua, certo? Você não pode obrigar uma pessoa a aprender aquilo que ela não deseja aprender, mas você pode fazer acordo, você pode fazer pactos, você pode... E a educação é o tempo todo isso, o tempo todo você tem que rever... Negociado. Se você não é um democrata, você não serve para ser muito bem um professor, não. Vai dar pau. Até sobreviver. Você sobrevive, vai ficar marcado com aquele professor ranzinza, sabe aquele professor... Né? Só reclama, mas não... Então, assim, além de gostar de gente, certo, tem que... Ser bom negociador. Tem que ser um bom negociador. E como é que você vai negociar alguma coisa se o governo do Estado de São Paulo, o gestor, o diretor, o supervisor, ninguém está negociando com você? Chega com aquele monte de tranqueira para você fazer lá, que de concreto não tem nada a ver com o processo pedagógico. Então, é isso que eu falo, que também faz parte da luta da PUESP, a luta cotidiana.
Legal. Guido, indo já em outra direção, para a nossa fase final aqui, eu queria que você dissesse um pouquinho da sua trajetória dentro da PUESP, contasse, porque você já falou bastante da luta, dos movimentos históricos que você participou de luta da PUESP, e também que você já falasse um pouquinho aí dos desafios que você encontrou na Secretaria de Finanças da nossa sede central da PUESP. Primeiro, assim, eu iniciei, como eu falei no início aí, minha primeira greve eu era representante de escola. Acho que depois de 1 ano, 2 anos, não me lembro. Aí eu me disputei a minha primeira eleição como conselheiro, né, na regional. E tive uma boa votação, né? E aí fui durante um bom tempo conselheiro. Depois me tornei membro da diretoria estadual colegiada, que é um diretor, mas que tem uma função mais ainda regionalizada, né? Mais local, né? Mais das subsedes. É um diretor que faz parte de uma direção estadual colegiada, Mas a atuação dele geralmente é mais restrita. Mas só que eu tive, logo acho que 1 ano, 2 anos depois, em 2002, eu tive que assumir a Secretaria de Comunicação, mesmo estando na DEC. Porque um companheiro que estava na Secretaria de Comunicação teve que assumir uma outra função. E eu fui lá como membro da DEC, mas operar a comunicação da entidade. E aí, depois, acho que 2 anos, aí a coisa se regulamentou, aí eu passei a ser um efetivo secretário de comunicação. Então, eu fui durante muito tempo secretário de comunicação, e eu costumo brincar que eu estou sendo ainda o responsável, porque o tempo todo eu tenho que corrigir, pela modernização, mesmo que insatisfatória, mas a modernização da comunicação da entidade, porque não sei se você já reparou, mas tem colega que chega na reunião e fala assim, precisa botar no fax urgente, o fax não existe mais, né? Entendeu? E tem todo um processo de mudança das tecnologias de comunicação, eu acompanhei na PUESP, né? Desde a criação do portal, que a gente chamou de portal da PUESP, a diversificação dos meios de se comunicar, né? A implantação das redes sociais na PUESP, tudo isso eu que vivenciei lá. Porque a produção deve ser quase que diária, senão é diária, né, de produtos de comunicação. A Sim, gente recebe no caso da PUESP. E isso também facilitou, porque antes a gente ficava até tarde da noite, né, fechando o tal do fax, do jornal. Uhum. Agora você tem ferramentas para resolver isso de forma mais tranquila. Mas me lembro, os diretores que me antecederam, e eu mesmo, às vezes era 2 horas, 3 horas da manhã, depois de assembleia, fechando o jornal. Que nem acho que nem na imprensa mesmo existe mais isso. Não deve, provavelmente não. E aí, na última eleição, que foi uma eleição bastante diferenciada, mais um importante momento da história da PUESP, porque foi pela primeira vez você ter uma chapa que congregou 90% das forças políticas dentro da PUESP, né, muito bem organizada pela professora Bebel, pela nossa deputada estadual, essa diretriz, esse processo de negociação. Eu tive o privilégio de estar com ela junto nessas negociações e tal, e aprender muito também com isso. E aí, né, então, a partir dessa eleição, eu assumi a Secretaria de Finanças, né? Olha, eu diria para você que é um orçamento parecido com o de um município de pequeno porte. Né? Então, tem uma folha de pagamento vigorosa, né? Temos uns compromissos vigorosos, né, com ações que a gente tem dos professores e professoras, né? Então, é volume mesmo, um volume razoável de recursos. Você tem desafios enormes que é modernizar os mecanismos de controle. Eu acho que eu tenho conseguido fazer isso com acerto, porque
não é que os outros não fizeram, é que acontece o seguinte, você vai aparecendo formas de controlar que São são mais mais modernas, eficientes. mais eficientes, você precisa implantar até para você ter possibilidade de decisão com mais segurança. Mais clareza da situação, Segurança, né? claro, e tal. Então, mas também, né, eu acho que tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas, né? Então, já estamos terminando de resolver aí praticamente a troca da frota toda de carros da POSP. Nós conseguimos resolver obras que estavam paradas em algumas subsedes do interior, né? Conseguimos desintocar. Né? Mas o fundamental não é nada disso. O fundamental é o financiamento da luta política que a gente tem desenvolvido, tem feito, né? Essa é a prioridade da POSP, né? O que é possível você gastar em comunicação, em processo de mobilização, de estar sempre na Assembleia Legislativa, para estar sempre nas assembleias, nos atos, garantir a estrutura para que haja essas mobilizações, né? Para que o professor do Estado todo esteja presente. Esteja presente, né? E você tem, por quê? Porque não existe milagre, né? Se algum professora, e às vezes tem isso, e entende o sindicato como prestador de serviço, ele presta serviço. Mas não é por excelência o seu objetivo. O seu objetivo é a organização política, a representação política dos professores e professores. Eu faço questão de falar isso, porque o professor, a professora tem que entender que a solução dos seus problemas, como o resto de qualquer trabalhador, é na política, né? Não ache que, por exemplo, o governo do Estado ia apresentar algum tipo de proposta, como fez agora, se não tivesse sido essa pressão política que o sindicato faz. E para a gente fazer a pressão política, é preciso que todos os professores e professoras estejam mobilizados, organizados no seu sindicato, né? E nós temos 95 subsedes no interior. 95 subsedes no Mesmo interior. aquela nova de Ilha Solteira agora? Não, é Santa Fé. Santa Fé. Santa Fé do Sul. Era 94, com ela é 95. Para 95. Né? E, então, a gente está presente no estado inteiro. Né? É um sindicato forte, sim, mas não é forte porque tem dinheiro, porque dinheiro falta sempre. É forte porque tem organização política. Professores na luta. Professores que entendem que esse é o seu instrumento de luta. Tá. Você tinha comentado com a gente de um plebiscito, quer falar um pouquinho do plebiscito? Não, é exatamente isso. Eu acho que é importantíssimo que os professores e professoras ajudem nesse plebiscito. Vocês vão receber orientação. Que é consultar a população o que ela acha sobre o fim da escala 6x1, o que ela acha da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, né? E o que ela avalia da questão da tributação dos super ricos, né? Esse é um instrumento de luta política que tem que ser feito na sociedade, porque há setores que acham que nós, professores, temos que continuar pagando imposto de renda e nós temos que provar que a população é a nosso favor, né? Os bolsonaristas, os adeptos do Tarcísio, né, do Bolsonaro, essa turma toda acha que né, 5 mil tem que pagar imposto de renda. Né? Nós, professores, sabemos muito bem. É bem nessa faixa, né? Nós estamos bem nessa faixa, entendeu? E a gente sabe da necessidade dessa isenção, dessa revisão da tabela de imposto de renda. Acho que o governo Lula acerta, né? Mas nós temos que pressionar o Congresso, porque, como sabemos, esse Congresso ele é avesso, né? Ele é avesso a qualquer direito social trabalhista. O fim da escala 6x1 é uma das bandeiras que eu acho que o sindicalismo tem que ter, além da escala 6x1, por conta desse conjunto de trabalhadores que estão no setor da circulação. Nós temos que continuar com a batalha histórica pela redução da jornada, né? Pela redução da jornada sem diminuição do salário, né? As 40 horas, né? As 44 horas, na verdade, inclusive, são uma conquista. Já. Né? Da Constituição de 88, essa? Então, eu acho que assim, você tem
tem a questão dessa e tem a questão também que eu falei de entender o que é essa flexibilidade de horário que os entregadores, né? As mulheres que estão na periferia, que fazem bolo, com a economia doméstica que você tem feita por aplicativos, e ela não tem outro jeito, né? Ela tem que cuidar, é mãe solo, tem 2, 3 filhos. Então, essas formas de organização a gente tem que se preocupar. O plebiscito dá conta da escala 6x1, porque está no debate na Câmara, está no debate na sociedade, a questão do salário e a tributação dos super ricos. Nós vamos encaminhar, nessa reunião que vamos ter, aí eu sou membro, né, do Partido dos Trabalhadores, sou responsável pela Secretaria Sindical do PT São Paulo também. Então, nós vamos fazer uma discussão e eu vou levar, né, para os companheiros e companheiras da POSP também, para que a gente possa fazer isso no âmbito das nossas subsedes. Está na luta também. Está participando dessa discussão, levando... E fazendo debate com a população. Nós precisamos incrementar a população. A coisa que mais o professor sabe fazer é falar com a população, né? A força que o professor tem é grande, mas se ele parasse para refletir, ela é muito maior do que ele imagina. Porque ele, por exemplo, ele está cotidianamente lidando com pais de aluno, né? Então, o poder mesmo de provocar uma reflexão coletiva, de levar as pautas para a discussão, né, da família. Claro que se o professor for de uma concepção conservadora, né, complica. Temos muito. Por isso que, inclusive, hoje, acho que existe uma disputa de alguns profissionais que se tornam professores, inclusive, para poder fazer essa disputa. Ocupar esse espaço. Né? Tem muito pastor aí resolvendo ser professor, que não é para ser professor, é para ficar pregando a sua ideologia, a sua escola, o seu partido, né? O seu partido dentro da escola. Então, mas é um poder que se tem. Então, aulas públicas, que eu acho que inclusive tem que ser feita sobre a situação da escola pública no estado de São Paulo, aulas públicas têm que ser feitas sobre as escolas cívico-militares, né? O que é de cívico... Tivemos uma importante vitória, Rio Claro, viu? A única escola que tinha proposto, a própria comunidade rechaçou. Rechaçou, porque ela percebeu provavelmente que, ela não é escola, porque é uma escola que abre mão de educar, achando que vai resolver a coisa com disciplina militar, abdicou do seu papel de escola. Sim. 2, ela não é cívico. Por que ela não é cívico? Né? Porque você não transforma uma escola em escola cívica, né, vendendo uma ideologia exclusiva. Se ela tem que ser cívica, ela tem que ser cidadã. Plural. E a escola cidadã é plural. 3, certo? Ela não é militar. Por que ela não é militar? Porque a escola militar tem 3 professores de física. Um é para mecânica, um é para atomística e outro, né, para eletricidade. Química tem química orgânica, química inorgânica. Geografia tem geral e do Brasil. Eu fui aluno do Colégio Militar em Brasília. Então, é uma outra estrutura. É outra coisa. A escola militar é formada, né? Ela é feita para formar militares dirigentes, né? Dirigentes, que é a ideia que nós temos do Brasil positivista, que vem desde o final do século. Não é para qualquer um. Não. A escola militar que eles estão propondo é botar um cara aposentado lá, militar, para servir de bedel. É isso que eles estão propondo. E um currículo extremamente empobrecido que sequer... Né, agora que nós conquistamos a nossa mobilização, conquistou sociologia, o retorno de sociologia e filosofia para a matriz curricular. Então, vejam que ela não tem nada de escola, ela não tem nada de cívico, ela não tem nada de militar. Ela é um acordo entre amigos para empregar quem já tem bons salários. É uma aberração. Aliás, para sintetizar o nosso debate aqui com a chamada direita, com essas forças bolsonaristas, essas forças ditas de direita, que defendem o fim do Estado, eles não defendem o fim do Estado. Eles querem um Estado para poder se apropriar, né? Para ganhar. O que eu ganho nisso? É o que a gente está assistindo aí,
nessas denúncias do INSS, que o governo Lula apurou, né, e vai devolver o dinheiro, mas foi no governo Bolsonaro que se abriram as porteiras para esses capitalismos de compadrio, que é aquilo, né, o que era aquele ministro que falou que queria... era para abrir a porteira lá, exato. O Salles. Foi o ministro do meio ambiente. Do meio ambiente, né? Que a gente estava no meio da pandemia, não ia ver nada do que estava acontecendo. Ele faz parte de um esquema de venda de madeira ilegal. Então, é esse o capitalismo que nós temos enfrentado no Brasil, o capitalismo de compadrio. Predatório. Né? Predatório. São aqueles que querem chegar no Estado. O cara do INSS, essa turma que estava... É a mesma que estava em outro escândalo, né, envolvida aí na compra de vacinas na pandemia. São os mesmos. Né? Então, eles defendem menos Estado, é um menos Estado vigilante, para eles poderem, como ave de rapina, roubar mais. Por isso que a gente tem que defender o Estado, defender as coisas públicas, a escola pública, a saúde pública, o SUS, todos esses instrumentos que são dos trabalhadores e lutar pelo controle social. Né? Eu estava conversando, o Marcelo aqui da TV estava falando da importância do controle social na questão energética. Né? Mas o controle social é importante em todo lugar, né? Na comunicação também. Né? Hoje é um monopólio. Então, são mecanismos, a gente tem que ter um Estado, né, eficiente, um Estado que garanta a educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, os direitos, né, todos com qualidade. Educação é um direito, não é mercadoria. Então, isso tem que ser garantido. E aí, para você ter clareza do que está acontecendo, tem que ter transparência. Transparência. Por isso, o controle social é importante. O Fundeb, eu acho que tem essa característica. Veja só, o Fundeb é um exemplo disso. Nós lutamos para garantir financiamento para a educação, eles querem acabar. Mas o Fundeb foi criado e foi instituído uma série de mecanismos de controle social, né? Todo mundo acompanha o que está, para onde vai indo esse dinheiro aqui do Fundeb e tal. É esse modelo que eu acho que a gente tem que ter em amplos setores da sociedade brasileira para termos um país melhor. Guido, vamos para o nosso encerramento. Roberto Guido, secretário de Finanças da PUESP. Esse é o PodPro, a voz de quem ensina. A gente quer agradecer a sua presença. Sei que é muito importante a sua contribuição para a luta dos professores. Opa. Nós de Rio Claro somos gratos aí ao seu apoio constante, ao seu empenho, à sua luta e à sua voz, que o Guido também é cantor. O Guido também, de vez em quando, a gente tem o privilégio de ouvi-lo cantar e tocar. Ô Guido, queria aproveitar esse momento final para você fazer suas considerações e a gente encerra por aqui. Não, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar com vocês, né? E você percebeu, né? Eu sou um professor mesmo, né? Que começa a falar, não para mais. É aquela coisa. Mas pelo menos tem começo, meio e fim, né? Sim. Isso que é importante. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui produzindo esse programa com vocês, né? E com a companhia dos companheiros aqui, como eu disse, né? Dos eletricitários, o meu amigo Marcelo Fiori. Então, agradecer, né? E dizer que estou à disposição. E espero todo mundo na nossa próxima Assembleia. Não sei quando é que vai ao ar esse programa, mas eu espero que vá antes do dia 9. Dia 9 tem a Assembleia. Da Paulista de novo, né? Não, vai ser na República. Na República, tá. Então, esse é um programa produzido pelo Canal 10 da TV Cidade Livre da Claro TV, corrigindo. Esse é um programa da TV Cidade Livre, que também passa no Canal 10 da TV Claro Net. E a gente tem um programa da Educação na TV da PUESP, que passa aos sábados, às 9h45 e aos domingos, às 13h45. Siga a gente nas nossas mídias sociais, nos acompanhe e muito obrigado. A aula acabou.